Fala, galera! Professor Gabriel Santos aí, né? Começando aí mais uma super aula, voltado agora, né, para a resolução do nosso simulado temático de Direito Penal Militar. Pessoal, para você que nunca viu Direito Penal Militar na vida, vai dar para perceber que não é coisa de outro mundo, tá? A gente vai bem devagar. Eu vou puxar também fora essas situações, as questões, eu vou puxar também outros temas relacionados aqui à situação de prova, tá? Por quê, professor? Simples, porque esses temas aqui que a gente trabalha dentro dessas questões pode vir dessa forma ou pode vir um pouquinho mais complicado, com outro tipo de informação. Então a gente sempre vai fazendo um linkzinho com outras figuras, com outras informações referentes ao tema da questão, tá? Então, vamos lá, sem muito papo, né? Que é pouco papo e muita aula. Acompanhem comigo aí a nossa primeira questão. Bora lá! Vamos lá, boa noite, pessoal aí, né? Boa noite. Tem gente perguntando se tá ao vivo sim, tá, pessoal? Tá ao vivo sim, beleza? Vamos lá, simbora. Boa noite, David, boa noite. Uma? Beleza. Boa noite. Vamos lá. Show. O que foi que tu falou do material? Beleza, suave. Pessoal, ó, o que que a gente vai ver aqui, né, nessa situação? Baixa logo o material de vocês, tá, pessoal? Baixa logo o material de vocês aí e vamos acompanhar aí. Pessoal, o que que a gente vai ver? A gente vai resolver um simulado temático, tá? Não vou enfeitar muito, não vou firular muito, vou da forma mais simples, da forma mais básica, beleza? E agora a gente vai já trabalhar as questõezinhas relacionadas ao nosso simulado. Então, vem comigo aí e vamos lá para a nossa primeiríssima questão. Olha a primeira questão aí na sua tela, tá? Olha aí a primeira questão na sua tela. Quanto à imputabilidade penal do artigo 48 do CPM, segundo os critérios adotados pela lei. Olha isso. Segundo os critérios adotados pela lei. Vamos trabalhar essa figura aqui, ó. Eu estou falando de quê, professor? Imputabilidade penal. Cuidado com isso, tá? Quando a gente trabalha as situações relacionadas à imputabilidade, o que é que eu tenho que saber primeiramente, tá? A gente tem algumas informações que são importantes, tá? São importantíssimas para a minha prova. Como, por exemplo, eu tenho critérios de imputabilidade penal e eu tenho critérios de semi-imputabilidade penal. E não tem como eu falar de imputabilidade sem trabalhar as situações relacionadas à embriaguez. Vamos lá, ó. Eu tenho algumas hipóteses de embriaguez. Embora não tenha sido cobrado propriamente dito nessa questão aqui, eu tenho que alertar vocês em relação a esse assunto, tá? A embriaguez, pessoal, ela pode gerar algumas situações que são importantes para a sua prova, como por exemplo, eu posso, com uma embriaguez, gerar o critério de imputabilidade. Com a embriaguez, eu posso gerar o critério de imputabilidade. Professor, como assim imputabilidade? Quer dizer que o agente ele vai responder por esta embriaguez, certo? Assim como pode gerar inimputabilidade, imputabilidade. Professor, como assim imputabilidade? É simples, tá? Quer dizer que o agente aqui, a depender da situação, ele não responde pelo fato, tá? Vamos lá. Um discernimento total da pessoa, a pessoa que perdeu totalmente o discernimento do fato que estava cometendo, do delito que estava cometendo, pode gerar uma inimputabilidade. E claro, além desses critérios, eu tenho a tal da semi-imputabilidade. Professor, o que é semi-imputabilidade? Fala para mim, professor. O que seria essa tal semi-imputabilidade? A semi-imputabilidade, pessoal, é a situação voltada para atenuação de pena. Lembrem-se, a gente dentro do Código Penal Militar, eu tenho hipótese de atenuação de pena, eu tenho hipótese de agravação de pena. Em algumas dessas situações, a gente tem o tanto da atenuação, o tanto da diminuição ou o tanto da agravação. Mas nem sempre eu vou ter essas figuras. Por quê, professor? Porque existem situações, existem dispositivos que não trazem a quantidade. A banca pode chamar de quantidade ou quantum da agravação da atenuação. Como, por exemplo, a gente tem o crime consumado e o crime tentado. O crime consumado é quando eu já esgotei todas as exigências legais,
todas as exigências do meu texto de lei. Só que o crime tentado ele é um pouquinho diferente. A tentativa é punida com a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Perceba que aqui na diminuição, na atenuação, eu já te falei quanto que vai ser a diminuição. No caso da tentativa, aplica a pena do crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Professor, e quando não tem essa quantidade, quando não tem esse quanto? Aí eu sigo as regras do artigo 73 e a gente vai falar dele já já, tá? Mais grave que semi-imputabilidade é a situação de atenuação. Professor, mas por que o senhor está falando de imputabilidade e meteu aí no meio uma embriaguez, professor? Por que o senhor está falando disso para mim? Porque dentro dessa embriaguez aqui, eu tenho duas que são bastante cobradas. Vou citar para vocês basicamente 3, tá? Vamos lá. Embriaguez voluntária, embriaguez por caso fortuito ou força maior e a chamada embriaguez patológica, a chamada embriaguez patológica. A embriaguez voluntária, pessoal, é aquela embriaguez não acidental. Professor, como assim uma embriaguez não acidental? É aquela embriaguez que a pessoa bebeu porque quis. Eu costumo falar embriaguez por sem vergonhice, né? Essa embriaguez aqui, pessoal, é aquela que vai gerar imputabilidade. Imputabilidade. Beleza? Vai gerar imputabilidade. Professor, e essas duas aqui, professor? Patológica, embriaguez por caso fortuito ou força maior. Essa de cima aqui, pessoal, caso fortuito ou força maior, pode ser chamada também de embriaguez acidental, certo? A de cima e a de baixo, patológica, está envolvendo a figura da doença, tá? Em um aspecto clínico, olha a palavra, em um aspecto clínico, eu estou, de certa forma, conseguindo provar por meio, sei lá, de uma perícia, de um exame de corpo de delito que a pessoa realmente tem uma doença, né? Que a pessoa é realmente alcoólatra, por exemplo, certo? Então, a embriaguez patológica, assim como a embriaguez acidental, por caso fortuito ou força maior, embriaguez completa, gera o quê? Inimputabilidade. Inimputabilidade. Eu estou citando isso daqui para vocês porque a banca costuma confundir essas 3 situações aqui. A partir de agora, você já não perde mais essa figura, beleza? Você já não perde mais uma questão do tipo. Então, tempo para o print aí. Vou até sair do meio aqui para tirar o print. Tiro o printzinho. 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Bora lá para a nossa primeira questão novamente. Olha a letra A. Ao adotar o sistema biopsicológico misto, o CPM, a contrário senso, preceitua que aos semi-imputáveis serão aplicadas penas, que podem ser atenuadas se o portador de doença ou deficiência mental possuía ao tempo do crime baixa redução da capacidade cognitiva e volitiva. Pessoal, pelo critério biopsicológico, né, a gente sabe que existe também a limitação à imputabilidade de um caráter biológico. Ou seja, a gente também está preocupado com o quê? Com a figura da idade. A gente pode se preocupar também com a figura da idade, tá? A gente também pode se preocupar com a figura da idade. Logo, a gente sabe que o indivíduo, né, mesmo ele tendo ao tempo do crime uma plena aptidão, ou seja, mesmo esse indivíduo aqui tendo uma aptidão, mesmo tendo uma certa aptidão, né, para entender aquele critério, aquele fato, aquele caráter ilícito que ele estava cometendo ali, né, assim como a capacidade de agir com esse entendimento, ele ainda assim pode ser considerado o quê? Inimputável. Então, não necessariamente a gente sabe que preceitua semi-imputabilidade. Professor, como que pode preceituar, né, de certa forma, uma semi-imputabilidade? Uma atenuação. Quando a pessoa ela tem a noção, mas aquela noção não é uma noção completa. A letra A, ela trouxe de uma forma correta, só que executou de uma forma errada, né? De uma forma errônea. A letra A a gente não marca, tá? Olha aí a nossa letra A errada. Olha a B. O semi-imputável pode sofrer as mesmas consequências do imputável. Pelo amor de Deus, pessoal. Semi-imputável, atenuação. Imputável, responsabilização total do agente, certo?
Imputável é a responsabilização do agente. Semi-imputável quer dizer que o agente vai ser responsabilizado, só que vai ter uma atenuação, uma diminuição. Então, não é a mesma consequência. Já volta aí, ó. Essa situação de mesma consequência deixa o item B o quê, ó? Errado. Beleza? Bora aqui para a nossa questão, a nossa letra C, né? Não é imputável quem não possui a capacidade plenamente preservada de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ainda que tais estados sejam intermitentes e indeterminados, até porque, se a gente não tiver como determinar esses estados, o estado da pessoa, a capacidade da pessoa, não tem como eu falar se é imputável, semi-imputável e imputável. Letra C também o quê? Errada. E lembra que eu falei para você que se eu não tiver o quantum, a quantidade de uma atenuação ou de uma determinada agravação, eu teria que prestar atenção em quê? Nos termos do artigo 73 do Código Penal Militar. Então, anote aí no seu material. O artigo 73 do Código Penal Militar, ele vai trazer situações quando eu não tenho o quanto correto, o quanto determinado, digamos assim. Volta comigo aqui, ó. Professor, que diabo é quanto? Lembra de quantidade. Vamos lá. Toda vida que eu pensar na quantidade, eu vou pensar no artigo 73. Professor, não tem o tanto da diminuição, não tem o tanto da agravação. E aí, professor, se não tem, o que é que o artigo 73 vai dizer? Ele vai dizer que o juiz vai fixar entre 1/5 e 1/3. Beleza? Professor, entendi não. Calma, fica fácil, ó. É só tu pensar comigo assim, ó. Pensa comigo assim. Tenta entender, ó. Se eu tenho, vamos pensar aqui em algo que eu tenha atenuação. Vamos lá. Imagine que eu esteja falando sobre as situações relacionadas, por exemplo, a figura da tentativa. Vamos falar da tentativa novamente? Vamos lá. É aplicada a pena do crime consumado diminuído de 1 a 2/3. Eu não tenho a quantidade? Agora imagina aí se a banca não falasse a quantidade, estivesse dizendo só assim, ó, a pena é diminuída, a pena é agravada. Exemplo, embriaguez pré-ordenada, que é aquela embriaguez que eu bebo, eu tomo uma para tomar coragem. Eu não tenho a situação dizendo qual é a quantidade de agravação, mas eu sei que gera agravação de pena, professor. Se a lei não traz o quantum, a gente segue as regras do artigo 73. Ou seja, se a lei não traz a quantidade, olha isso, ó, não determina o quantum. Professor, nessa situação aqui, quando a lei não determina a quantidade, eu sigo o quê? A regrinha geral. A redução, a agravação, ela vai ser aplicada entre 1/5 e 1/3. Esta aplicação aqui, obviamente, é feita pelo juiz. Beleza? Tranquilaço? Muito cuidado com isso. Olha o que traz aí a minha letra D. Olha a letra D. Se a doença ou deficiência mental diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude, do fato ou autodeterminação, a pena pode ser atenuada, ok? Seguindo os critérios do artigo 73. Já que a lei não menciona o quanto de atenuação, show! Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar, olha aqui, ó, quando eu não menciono a quantidade, o quanto, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena combinada ao crime. Vale dizer, imposição abstrata das penas previstas nos dispositivos à parte especial, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, aos quais, entretanto, não ficará distrito ao juiz. Gabarito letra D. Perfeito, tá? Professor, onde é que eu encontro isso? Artigo 73 do meu Código Penal Militar. Primeira questão, gabarito letra D. Suave? Show, tranquilaço. Bora lá para a próxima. Opa. Vamos lá. Questãozinha de número 2. Tendo em vista as disposições gerais do Código Penal Militar, vamos lá, ó, tendo em vista as disposições gerais do Código Penal Militar, decreto 1169 e alterações, no que se refere a concurso de agentes,
é correto afirmar. Vou já explanar no quadro para vocês algumas situações referentes a esse concurso de agente aqui, tá? Situações que possam cair na sua prova e que a banca costuma, de alguma forma, trocar essas informações. Calma que vai dar certo. Bora voltar aqui, ó. Aqui a banca está pedindo o item correto. Só que eu tenho que saber algumas situações que podem ser caracterizadas, obviamente, como critérios de atenuação de agravação. Só que, quando eu falo em relação ao concurso de agentes, eu tenho que primeiro saber onde que a banca trabalha essa situação. E a banca trabalha essa situação lá no artigo 53, que vai falar da coautoria e da participação. Mas calma que já eu explano um pouquinho melhor no quadro para vocês isso daqui, beleza? Mas antes, eu tenho que saber que quando eu falo em concurso de agentes, eu vou ter agravação de pena. Professor, a pena vai ser agravada quanto? Bora ver aqui as situações que a banca trouxe em relação às minhas, alternativas. Vamos ver aqui, ó, presta atenção. Olha, a pena é agravada em relação ao agente que executa o crime sob coação de outrem. Executa negativo, tá? Negativo. Cuidado. Por quê? Porque aqui você tem que ler o teor do artigo. Aí aqui é deverzinho de casa para você, tá? Artigo 53, parágrafo 2º. Professor, por que eu tenho que ler isso daqui? Simples. Porque a banca vai fazer o que ela fez aqui na letra A. Ela vai trocar as informações. Não é agravação de pena em relação a agente que executa o crime sob coação de outrem, não, tá? Em relação a outrem, a gente tem aquela pessoa que coage. Aquela pessoa que coagiu o agente a executar um crime, tá? E não a pessoa que executa, como a banca trouxe aqui, tá? Quando eu falo em executar o crime ou participar do crime, pessoal, é mediante paga ou promessa de recompensa, é diferente. Olha o que a banca faz. Ela pega o teor do texto legal e troca as informações. Então a letra A aqui tá o quê? Errada. Bora para a letra B. Olha a letra B aí, ó. Olha a letra B. A pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. A pena é o quê? Agravada. Sempre pensa assim, ó. Ah, professor, essa daqui ela pode estar correta. Ela pode estar, mas eu vou ver as outras. Exatamente, vamos ver as outras aqui. Olha a C. A pena é atenuada em relação ao agente não punível. Em virtude de condição ou qualidade pessoal, a gente não tem previsão em relação a esta atenuação para concurso de agentes. Olha a D. A pena é atenuada com relação ao agente que participa do crime mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui, pessoal, não é só o agente que participa, tá? Pode ser também, ó, aquele que executa, aquele que está executando o crime, mas presta atenção, aqui não é figura de atenuação, de acordo com 53, parágrafo 2º, é situação de agravação. Agravação da determinada pena, tá? Item D, errado. Show? Olha o item E. A pena é atenuada com relação ao agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, pessoal. Isso daqui também não vai gerar atenuação. Professor, vai gerar o quê? Na mesma situação da D, ó, gerar agravação. Beleza? Tranquilo? Então, o C que trouxe a atenuação errado, D que trouxe a atenuação errado, E que trouxe a atenuação errado. A tá errado porque trocou as informações, tá? E a B fica sendo o nosso gabarito. Professor, o que é que diz a B mesmo? A pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Gabarito, letra B. Pessoal, concurso de agentes não é coisa de outro mundo, mas eu preciso que vocês guardem algumas informações. Então, venham comigo aqui agora para a gente trabalhar as informações referentes a esse tal concurso de agentes, certo? Eu vou colocar para vocês algumas informações em que a banca costuma confundir e você tem que saber para não perder as informações. Suave? Então vamos lá, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o tal concurso de agentes. É só você pensar, é só prestar atenção, ó. Concurso de agentes. Se liga. Concurso de agentes. Vamos lá.
eu tenho basicamente 3 teorias para serem trabalhadas dentro do concurso de agentes. Vamos lá falar dessas 3 teorias. Professor, quais são as 3 teorias? Vamos lá. A gente tem uma teoria chamada de teoria pluralista, teoria dualista e a teoria monista, que se a banca chamar de monista temperada, tá certo? Também. Vamos lá, ó. Quando a gente fala em relação a esta de cima aqui, tu lembra de quê? Tu lembra de plural, de muitos, de vários. É considerado essa situação de cima aqui desta forma, ó. Há tantos crimes, anote, há tantos crimes quanto forem os agentes. Há tantos crimes quanto forem os agentes. Professor, não entendi, vai entender agora. Se eu tiver, presta atenção, se eu tiver 30 crimes, eu tenho 30 agentes. Vou melhorar. Se eu tiver 30 agentes, eu tenho 30 crimes. Se eu tiver 20 agentes, eu tenho 20 crimes. Se eu tiver 10 agentes, 10 crimes. Há tantos crimes quanto forem os agentes. Professor, e a dualista, tu lembra de quê? De dual, de 2. Presta atenção. Aqui eu vou ter basicamente 2 crimes. Eu vou ter um crime para o coautor. Eu vou ter um crime pro partícipe. É só lembrar, eu vou ter 2 crimes, um pro coautor, um pro partícipe. Professor, e essa monista temperada aqui? Tu lembra que aqui eu vou ter apenas um crime. E essa situação aqui, este um crime aqui, é um crime para o coautor, assim como um crime para o partícipe. Professor, o que é o coautor mesmo? É aquele que está diretamente ligado ao fato. O partícipe é aquele que está ligado ao fato, mas está ligado de uma forma um pouco mais indireta, certo? Aí a gente tem que falar também, ao tratar desse concurso de agentes, numa coisinha chamada de cabeças. Professor, o que diabo é cabeça? Tu vai lembrar agora e não vai errar nunca mais questão na sua prova referente a esse tema, tá? Cabeças são aquelas pessoas que em crimes de autoria coletiva necessária, presta atenção, que em crimes de autoria coletiva necessária, se liga, tá? Em crime de autoria coletiva necessária, vai instigar, vai incitar, vai executar algum determinado delito, algum determinado fato. Quem é que vai ser considerado cabeça, professor? O mandante da situação, digamos assim, né? Vai ser considerado cabeça? Os oficiais, presta atenção, é considerado cabeça os oficiais, certo? Agora lembrem-se, eu posso ter também, sendo considerado cabeça, um inferior, que esteja em uma função de oficial. Função de oficial. Que esteja em uma função de oficial, beleza? Aquelas situações que são de somenos importância, obviamente a gente vai ter uma redução de pena, tá? A pessoa praticou o delito, praticou o fato, mas não teve naquela situação uma importância tão grande, tá? Vou até sair do meio aqui, tiro o print do quadrinho falando do concurso de agentes, porque quando a banca costuma trocar essas informações, muita gente erra. Você que está assistindo essa aula aqui, você não vai perder essa questão de jeito nenhum. Guardaram? Tiraram o print? Bora lá agora para a nossa próxima questãozinha, falar da minha terceira questão. Olha a terceira questão aí na sua tela. Presta atenção, ó. Ó a terceira. Assinale a alternativa correta. Olha isso, ó. Assinale a alternativa correta. Vamos ver. O concerto para a deserção é sancionado em grau máximo com a pena de morte. Professor,
O que é isso de grau mínimo, grau máximo? A gente tem algumas situações, pessoal, como por exemplo, situações em tempo de guerra, que a gente pode ter a pena de morte, tá? Aí, em alguns determinados crimes, a gente tem um grau mínimo da pena e o grau máximo da pena. Em alguns determinados crimes, eu vou ter grau máximo de pena de morte. Mas nem todos os crimes propriamente militares, por exemplo, podem ser considerados como grau máximo em pena de morte. Existem alguns que não têm. Tá? Professor, como é que eu sei disso? Lendo. E existem muitos crimes para serem estudados, tá? Então, cuidado com essas informações, porque as bancas costumam cobrar, tá? Costumam trocar as informações, você tem que estar preparado para isso. Mas vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, para a gente ver essa letra A. O concerto para deserção é sancionado em grau máximo com a pena de morte. Tu risca isso aqui, ó. Professor, por quê? O diabo é concerto de deserção. A gente está muito acostumado em ver somente a figura da deserção, mas não trata do seu concerto, por exemplo, não trata dos casos assimilados à deserção, e existem muitas situações dessa forma. Você tem que ler também. Volta aqui, ó. Volta aqui. A banca disse que o concerto para deserção é sancionado em grau máximo com a pena de morte. Não, tá, pessoal? A gente tem aqui uma situação que vai ser consumada com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Eu não tenho uma pena de morte aqui para o concerto da deserção, principalmente quando a gente fala em relação a grau máximo. Não, tá, pessoal? Cuidado com isso, beleza? Não chega, se a deserção não chegar a se consumar, a pena vai ser de detenção de 3 meses a 1 ano, beleza? Tranquilo? Professor, o item B, vamos ver. A insubmissão é um crime militar com previsão em tempo de paz e em tempo de guerra, sendo nesta última, ou seja, em tempo de guerra, apenado com a morte, pessoal. A insubmissão em tempo de guerra, certo? Ela vai ter a pena de impedimento de 3 meses a 1 ano. A gente não vai ter a situação de morte. O item B tá certo ou errado, professor? Errado. Cuidado com isso. Olha, C. A deserção em presença do inimigo, em tempo de guerra, poderá ser punida em grau máximo com a pena de morte. Professor, deserção em razão do inimigo, professor. O que diabo é isso? Presença do inimigo? Sim. A gente tem pena de morte, professor? Tem. Tem pena de morte no grau máximo. E no grau mínimo, vou até colocar aqui, ó. Porque vai que caia, né, na sua prova, ó. Em grau máximo é morte. Mas, professor, e no grau mínimo? Em grau mínimo, não é bobagem, vai gerar pena de reclusão, olha aí, para você ver como não é besteirinha, certo? E a reclusão aqui é reclusão de 20 anos. Reclusão de 20 anos. Beleza, professor? E o grau máximo, pena de muerte, pena de morte, tá? Professor, achamos o gabarito, a banca pediu o item correto, gabarito letra C. Vamos ver as outras, professor? Vamos ver as outras. Olha o item D. Todos os crimes militares em tempo de guerra são punidos com morte. Todos não. Todos não. Acabamos de ver alguns crimes que não são. Então, esse todos aqui, ó, deixa o item D errado. E olha, a Constituição Federal revogou a pena de morte do Código Penal Militar. Revogou? Claro que não, pessoal, claro que não. Volta comigo aqui, ó, presta atenção. A gente tem que saber que quando a gente fala em relação à pena de morte, que é uma pena principal, cuidado porque a banca costuma falar que é considerada uma pena acessória. A gente já sabe que não dá para errar uma questão dessa, tá? Vamos pensar aqui, ó, pena de morte. Olha isso, ó. A pena de morte é uma pena principal. Em regra, é vedado pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Salvo em caso de guerra declarada. Declarada. Aí tu já guarda esta pena de morte aqui. Ela é executada por meio de fuzilamento. Vai ter questão que vai dizer que é por meio de afogamento, envenenamento, enforcamento, negativo, tá? É por meio de fuzilamento. Aí tu presta atenção porque a gente tem um caminho para seguir para existir essa tal pena de morte aqui, para ocorrer a pena de morte. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter é uma sentença transitada em julgado para ter essa pena de morte. Então vamos seguir o caminho aqui. Eu tenho que ter uma sentença definitiva
Professor, o que é sentença definitiva? Sentença transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso. Tão logo a sentença passar em julgado, transitar em julgado, tem que ser feita a comunicação. Professor, esta comunicação, ela vai ser feita para quem? A comunicação aqui é feita para o presidente da República. Anote porque isso cai em prova, tá? Ó, a comunicação é feita ao presidente da República. Professor, aqui eu entendi. Eu entendi que a comunicação é feita em relação ao presidente da República. Isso daqui eu tô ciente já. Mas fala para mim, por favor, como que vai ser feita a execução dessa situação aqui? Falo. Vamos lá, ó. Essa pena de morte não é só eu comunicar que ela pode ser executada, não. Ela vai ser executada após, olha isso, ó. Após, presta atenção. Ela será executada após 7 dias da comunicação. Ela será executada após 7 dias a comunicação. Só que eu tenho uma observação. Vou colocar aqui embaixo, ó. Observação, bizu monstruoso. Professor, explica para mim o que é esse tal bizu monstruoso. Bizu monstruoso é aquele bizu que tu não pode deixar de levar para tua prova, porque pode cair na tua prova. Se esta pena de morte for declarada, olha a palavra, em zona de operação de guerra, e a disciplina exigir, eu tenho a execução desta pena de morte de forma imediata. Vai ser executada imediatamente, tá? Aqui, caso a disciplina exija, se eu estiver em zona de operação de guerra, eu não preciso dessa comunicação e eu não preciso esperar esses 7 dias. A pena de morte vai ser executada imediatamente. Professor, isso não cai em prova não, tem razão, não cai não, despenca na sua prova. Eu preciso saber, professor? Precisa. Precisa anotar, professor? Precisa. Professor, tô com preguiça de anotar. Não tem problema, tira o print. Professor, sai do meio, seu animal. Saio. Calma que vocês estão muito nervosos. Vou dar 3 segundos a partir de agora para tu printar essa telinha, tá? 3, 2, 1, printou. Se não printou, printa depois. Bora lá para nossa próxima questão. Olha a quarta questão na sua tela. Olha a quarta questão aí. Quanto ao crime de deserção, marque a opção correta de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Vamos ver. Em tempo de guerra, vamos lá. Em tempo de guerra, não cabe pena de morte no caso de deserção em presença do inimigo. Aqui não tem nem perigo de você errar, né? Se você acertou a questão passada, tu não erra essa daqui nem a pau. Por quê, professor? Simples, a gente acabou de ver que existe sim a pena de morte no caso de deserção em presença do inimigo. A gente tem a pena de morte em grau máximo e em grau mínimo uma pena de reclusão de 20 anos. Então, pelo amor de Deus, não dá pra errar essa daqui, né? Não cabe pena de morte? Cabe sim. Tu já arrisca isso daqui, ó. Já arrisca isso daqui, não marca A não, pelo amor de Deus. Olha B. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o oficial desertor atinge a idade de 45 anos. Cuidado, tá? Não é esta idade de 45 anos. Vou até colocar para você aqui, ó. Vou colocar aqui, vou puxar para cá, ó. Praça, a gente tem o quê? 45 anos. Professor, e no caso de oficial, anote, oficial, a gente tem 60 anos. Beleza? Item B, errado. Olha o item C. Os prazos para a consumação do crime de deserção em tempo de guerra são reduzidos pela metade. Perfeito. Aqui, se você estiver bisurado nas situações referentes à deserção, você não perde questão de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, cuidado para você não perder essas informações, tá? Aqui são situações, pessoal, que você só precisa, tá? Que você só precisa
Lê o texto e lei. Se você estiver familiarizado com o texto e lei, uma situação dessa daqui tu não perde a questão de jeito nenhum. Professor, e se eu não soubesse essa situação do item C, dava para mim eliminar as outras? Já deu para ver que dava para eliminar A e a B, né? Vamos ver as outras. Vamos ver se a gente consegue eliminar a letra D e a letra E. Vamos ver, ó. Consumada a deserção de um guarda da Marinha, este, ou seja, este guarda da Marinha, será agregado. Pessoal, guarda da Marinha é chamado de praça especial. Vou até anotar aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó. É chamado de praça especial, beleza? Praça especial ou praça sem estabilidade será imediatamente excluído do serviço ativo, não agregado. Vai ser o quê, ó? Excluído. Excluído. Professor, isso aqui é para aquele sem estabilidade. É para aquele praça especial. Sim ou não? Sim. Praça especial ou praça sem estabilidade é excluído do serviço. Professor, e o praça que é estável? Praça que é estável, a gente sabe que ele vai ser agregado. O que a questão fez aqui? Trocou, inverteu os papéis. Beleza? Cuidado com isso. Presta atenção. Olha a próxima, olha o item E. Presta atenção. Sargento Rafael, olha isso. Sargento Rafael faltou à formatura matinal de sua organização militar no dia 17 de dezembro de 2019. De acordo com o Código de Processo Penal Militar, o sargento passou a condição de desertor a partir das 0 horas do dia 25 de dezembro de 2019. Vamos lá. A data que ele deveria se apresentar para dar mais de 8 dias para ser considerado deserção. Vamos ver. Vamos lá. Ele aqui, ó, faltou a formatura no dia 17 de dezembro. Dia 17. Show? Beleza. De acordo com o código, o sargento passou a condição de desertor a partir das 0 horas do dia 25. Vamos ver. Dia 17. Vamos contar aqui. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Vamos lá. Aqui, ele passou a faltar. Ausência. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor sacanagem. Tem 2 gabaritos, professor. É desertor esse cara aqui. Pessoal, o dia 17 tu conta? Lógico que tu não conta. Então a gente vai contar a partir de quê? Do dia 18. Do dia 18 ao dia 25 eu tenho quantos dias? 8 dias. É deserção? Porra nenhuma. Tem que ser mais de 8 dias. Portanto, o item E, ele está o quê? Errado. Beleza? Vamos lá. A data que deveria se apresentar, mais de 8 dias. Ou 4, se a gente tiver o quê? Em tempo de guerra. Cuidado com isso, tá? Mais de 8 dias ou 4 se a gente tiver em tempo de guerra. Cuidado com a deserção em tempo de guerra, que muda. Certo? Tranquilo? E mais um dia que é declarado desertor. Então, é 17 mais 8 mais 1. Tinha que ser o quê? No dia 26. Tinha que ser no dia 26 e não no dia 25, pelo amor de Deus. Eu sempre bato nisso direto. Sempre, sempre. Deserção, mais de 8 dias. Porque a ausência não conta. O primeiro dia de ausência não conta. E começa a contar o prazo de graça a partir do dia 18. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Tem que ser mais de 8 dias. Gabarito aí da nossa quarta questão, letra C. Beleza? Tranquilaço, de boaça. Bora lá para a nossa próxima questão, questãozinha de número 5. Vamos lá para a questão de número 5. Acompanha comigo. Dentre os crimes militares, em tempo de guerra, subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar por temor. Pessoal, falou em subtrair-se, é se esconder mesmo, tá? Ó. Ou tentar se esconder. Pelo quê? Por temor. Por medo. Pensou em medo, tu lembra automaticamente de alguém covarde. Bora esquematizar. Pessoal, a covardia ou a cobardia é um crime caracterizado como um crime propriamente militar. Vou até trocar a cor aqui, para ficar bem didático para você. Presta atenção. É considerado um crime propriamente, vá anotando no seu material, porque cai em prova, tá? Ó, propriamente militar.
é considerado um crime propriamente militar. Professor, onde é que eu encontro essa situação aqui? Artigo 363, 363, beleza? É lá onde você vai encontrar essa situação. A cobardia, que a gente pode chamar também de covardia, ela vai gerar uma pena, e não é uma pena boba, né? Você está em tempo de guerra, você é considerado um covarde, a pena que vai ser de reclusão. E uma das reclusões mais comuns, tá? Tirando aquela de 20 anos, né? Em caso de grau mínimo, tá? Uma das mais comuns, reclusão de 2 a 8 anos, beleza? É tipo assim, o militar estava preparado, só, né, que quando chega no momento, né, na hora H, o militar, ele de certa forma fica com medo, fica com temor e acaba deixando para lá aquela situação ali, né? Acaba tentando se esconder, se subtrair, ou se esconde ou tenta se esconder, beleza? Isso é o quê? Cobardia, igual covardia, é a mesma situação, né? Então, nessa situação aqui, a gente tem um crime propriamente militar, o nosso gabarito, bem fácil, bem simples, passa a ser a nossa letra B. Gabarito aqui, bem fácil, né? Bem simples, passa a ser a nossa letra B. Vamos apagar aqui. Professor, por quê? Porque eu estou botando todos os gabaritos de vermelho. Então, esse daqui de azul já está me incomodando. Professor, o senhor tem toque? Eu acho que sim. Vamos lá, letra B, cobardia. Beleza? Quinta questão, letra B, cobardia. Motivo do temor, medo, tá? Em presença do inimigo, pessoal, o artigo 25 ele vai trazer outro conceito, tá? Quando o fato ocorre, por exemplo, em zona de operações militares, na iminência ou em situação de hostilidade, tá? Aí é outra situação. Mas aqui, o nosso gabarito fica sendo a letra B. Show? Tranquilo? Beleza? O pessoal colocando aí no chat, né? Essa é para ninguém zerar, acertei uma, é isso aí. Graças a Deus que acertou. Bora lá, olha a sexta. Presta atenção. Um grupo de policiais militares inconformados com as ordens que o seu superior lhes dá, resolve passar a ignorar tais ordens e jogar futebol em vez de cumpri-las. Olha que sem vergonhice, né? Considerando tal situação, é correto afirmar que, muito cuidado com isso, tá? Porque a banca ela vai tentar te confundir e existem situações que ela confunde muito. Motim, revolta e conspiração. Cuidado. Motim, revolta e conspiração. A banca costuma confundir pra caramba. E eu não quero que vocês percam essa situação. Mas antes de falar delas propriamente ditas, eu lembrei de outra situação, tá? Na verdade, é uma situação que cai pra caramba em prova. Duas situações, na verdade. Dormir em serviço e abandono de posto. Professor, isso não cai em prova não. Cai não, despenca. E eu tenho que saber? Tem. Vamos lá. Se o militar, ele, por exemplo, estiver em serviço de sentinela, oficial de posto, oficial de guarda, de quarto de hora, tá? Se ele estiver em uma situação de vigilância, de alguma figura do quartel, e ele dormir em serviço, é considerado crime militar, professor? É considerado crime militar. Professor, é necessário dano? Não, tá? Não é necessário dano para ser caracterizado crime militar de dormir em serviço. Guarda essas informações, tá? Outra situação que você precisa saber também, quando eu falo em relação a estas figuras, eu tenho que guardar que as situações referentes ao crime de dormir em serviço vai gerar uma pena, tá? Essa pena é de detenção e vai ser de detenção de 3 meses a 1 ano. Professor, e o abandono de posto? Abandono de posto é quando eu deixo sem autorização um lugar onde eu deveria permanecer. Um posto de serviço onde eu deveria estar e eu não pedi licença, eu não pedi autorização, e eu saí daquele local onde era para mim estar, onde era para mim ficar, eu abandonei o meu posto, também vai gerar pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Professor, isso cai em prova? Cai. Despenca. Eu preciso saber? Precisa. Outra situação, motim e revolta. E contra a ordem de superior, sem arma, motim. E contra a ordem de superior, com arma, revolta. Agora toma cuidado, porque se eu, por exemplo, invadir, adentrar em um arsenal onde tem várias armas, se eu só adentrei, é motim, tá? A gente tem o artigo 149 do Código Penal Militar, em seu inciso 4º. Se eu adentrei, presta atenção, adentrei um arsenal onde tem várias armas, adentrei, motim. Peguei uma das armas, aí fudeu, vira o quê? Revolta, tá? Então cuidado para vocês não confundirem essa situação aqui. Bora aqui para a questãozinha, ó. Um grupo de policiais militares inconformados com as ordens de seu superior, que o seu superior lhes dá, resolve passar a ignorar. O que é que eles fizeram? Ignoraram as ordens dos seus superiores.
decidiram ignorar tais ordens e jogar futebol em vez de cumpri-las. Pessoal, a conduta desses militares subalternos se enquadra na tipificação de motim. Sério, professor? Sério, teve arma? Teve não, né? Professor, mas estão num quartel, estão de serviço. Poxa, pessoal, a gente não vai deduzir nada, tá? Se a banca não tratou de arma, a gente não fala de arma. Aqui são subalternos. São subalternos indo contra ordem superior. Indo contra ordem superior. A gente tem a conduta aqui de quê? Motim. Essa daqui tá fácil, né? Essa daqui tá suave, essa daqui tá tranquilaça. Abraão perguntou aí, e a conspiração? Calma, Abraão, acalma o teu coração que a gente vai chegar nela já já, beleza? Calma que a gente vai chegar nela já já. Vai dar certo, já já explica a situação de conspiração para vocês não confundirem de jeito nenhum, beleza? Então, tô agindo contra a ordem recebida de um superior, negando a cumprir essa ordem, olha aí, ó, negando-se, ignorando, negando-se a cumpri-la. Eu tenho aqui o teor do meu artigo 149, inciso 1. Artigo 149, inciso 1, caracterizando o motim. Vamos ver aqui, a banca pediu o item correto. Bora ver. A conduta dos policiais militares subalternos deve ser considerada como criminosa, óbvio, podendo ser enquadrado na tipificação de motim, pois agiram contra a ordem recebida de superior, negando-se a cumpri-la. A conduta dos policiais subalternos deve ser considerada criminosa, sim, podendo ser enquadrada na tipificação de motim, lógico. Sim, gabarito aqui, letra A, já achamos, vamos ver as outras. B, a conduta dos policiais militares subalternos deve ser considerada como atípica, negativa, é típica, é crime, tá? Olha C, a ação em análise deve ser considerada como a previsão normativa do crime de revolta. Não. Professor, mas eles não estão em quartel? Sim, não importa. Falou de arma? Não falou, a gente não deduz. Item C é errado. Entender? A mesma se encaixa na descrição do crime de revolta. Também não. A gente já viu que aqui caracteriza o crime de motim. Preste atenção, pois em momento nenhum a banca falou de arma, tá? Em momento nenhum a banca falou de arma. Cuidado com isso. Sexta questão aí, gabarito, letra A. Beleza? Tranquilaço? Show? Professor, não estou entendendo. Ó, irmãozinho, o que é que você não está entendendo? Para a gente repetir aqui. Vamos lá. O que é que você não está entendendo para a gente repetir aqui? Vai dar certo, tá? Vai dar certo. Calma, calma, calma que vai dar certo. Eu sei que para quem nunca viu pode parecer coisa de outro mundo, mas vai dar certo. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Questãozinha de número 7. Olha a questão de número 7. Inconformados com as escalas de serviço, né? Inconformados com a forma como as escalas de serviço estavam sendo distribuídas entre os policiais militares, certo grupo resolveu se reunir para debater maneiras de boicotar. Olha isso. Eles decidiram se reunir. Olha isso, ó. Vamos lá. Inconformados com a forma como as escalas de serviço estavam sendo distribuídas entre policiais militares, certo grupo resolveu se reunir para debater maneiras de boicotar as normas superiores. No dia designado, enquanto a reunião e os debates acalorados aconteciam, estes foram surpreendidos, pessoal. Perceba aqui eles poderiam até estar se organizando para fazer um motim, mas o motim aconteceu? Não, foi uma tentativa frustrada. No momento em que eles estavam debatendo como que ia acontecer, eles foram surpreendidos pelos seus superiores. Professor, então esse daqui é motim? Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque de acordo com o CPM, o crime de conspiração ocorre quando os militares se reúnem, presta atenção, ó. Se os militares se reunirem para praticar motim, para praticar revolta, presta atenção, eles se reuniram para praticar o motim, para praticar a revolta. Só que aqui não chegou a quê? A acontecer, porque teve uma tentativa frustrada. Beleza? Nessa situação, o crime é o quê? Crime de conspiração. Lembrando que o crime de conspiração, ele pode gerar uma situação voltada para a isenção de pena, que é aquele que antes da execução do crime,
né? Ou certo, quando ele era ainda punível, ele conseguia evitar algum tipo de consequência. Eu posso ter o quê? Isenção de pena. Eu também tenho na conspiração a situação voltada para a isenção. Então vamos lá. Professor, isso daqui pode ser motim? Não, porque eles queriam, eles estavam se planejando, eles estavam se reunindo para praticar motim, ou até mesmo para praticar revolta, não importa. Teve uma dessas reuniões para praticar um, para praticar outro, nessa situação aí, vai caracterizar o quê? De certa forma, conspiração. Beleza? Tranquilo? Show? Bora para cima, vamos lá para a questãozinha. Olha, o caso narrado pode ser enquadrado como crime de omissão de lealdade. Claro que não, não tem nada a ver. A gente vai ver já já o que seria esse crime de omissão de lealdade, a letra errada. B. Os policiais encontrados na reunião devem ser responsabilizados pelo crime de organização de grupo para a prática de violência. Claro que não. Professor, mas e se eles quisessem bater nos superiores? A sua questão falou isso? É aquilo que eu digo. Tu não vai presumir nada. Pelo amor de Deus, não presuma nada, porque a banca ela pode tentar te confundir. Muito cuidado, volta para cá. Isso daqui não caracteriza organização para a prática de violência, não, tá? Ninguém falou em bater em superior aqui, não. Olha o item C. Os policiais encontrados na reunião deverão ser responsabilizados pelo crime de motim. Claro que não, o crime nem aconteceu, né? Eles estavam reunidos ainda para acontecer, mas teve uma tentativa frustrada. Olha o item D. O crime que pode ser verificado na situação narrada é o de conspiração, pois policiais foram flagrados durante a reunião em que combinavam descumprir ordem. Olha aqui, eles estavam combinando ainda, nem aconteceu. Não chegando a praticar nenhum ato direto de motim. Gabarito, nossa letra D. Colocaram aí no chat, né? Eu jurava que era reunião ilícita. Não dá nem para ser, não dá nem para ter essa possibilidade de pensamento, né? Até porque nenhuma das alternativas trouxe reunião ilícita, né? Aqui o nosso gabarito é a letra D, crime de conspiração. Se reuniram-se os militares a título de tentar praticar motim ou tentar praticar revolta, não chegaram a praticar, teve a situação frustrada pelos seus superiores, mas eles estavam conspirando para aquilo acontecer. Crime de conspiração, gabarito letra D. Professor, onde que eu encontro o crime de conspiração? Anote aí, ó. Anote. Artigo 152 do meu Código Penal Militar. Beleza? Tranquilaço? Show! Bora para cima aqui. Olha a questãozinha de número 8. Sargento Luiz deu ordem para que os policiais militares recém-empossados permanecessem no quartel. Olha o que a sargento fez, tá? Sargento Luiz deu ordem para que os policiais militares recém-empossados permanecessem no quartel, aguardando instruções para um treinamento, certo? Olha isso, ó, aguardando instruções para um treinamento. Vamos lá, vamos com calma. Questões voltadas para essas situações hipotéticas, para esses casos, problemas, a gente tem que ir para cima daquilo que a banca mais cobra, tá? Como, por exemplo, se eu for trabalhar as questões relacionadas a essas situações, problemas, eu tenho que ir quebrando a questão por partes. Por quê? Porque se a banca de alguma forma tentar complicar essas informações, a gente já tem condição total de acertar esse tipo de questão em prova, tá? Mas a gente tem que ir quebrando ela por partes. Por quê, professor? Porque questão onde conta historinha, a banca tem tendência a tentar te confundir. E eu não quero que tu perca questões bobas desse nível não, tá? Vamos lá, ó. Vamos por partes aqui. A Sargento Luiz deu uma ordem. Vou colocar aqui, ó. A sargento deu uma ordem. Esta ordem foi para os seus subordinados, seus subalternos, ou seja, militares recém-empossados. Professor, qual foi a ordem? A ordem aqui foi a ordem de permanecer no quartel. Permanecer no quartel. Vamos por partes aqui. Deu uma ordem de permanecer no quartel. Para quê, professor? Para um treinamento, ó, de policiamento ostensivo. Vamos lá. Agindo de forma contrária à determinação, agiu contra a ordem recebida pelo superior. Aqui, ó, os militares, eles agiram contra ordem recebida de o seu
ou do seu superior. Vamos lá. O soldado Prima e o soldado Flores reuniram um grupo de 6 militares no bar ao lado do quartel e passaram a criticar sua superior hierárquica de forma desrespeitosa. Professor, essa situação aqui pode ser um crime de insubmissão? Pelo amor de Deus, é aonde que tu não poderia marcar. Professor, pode ser omissão de lealdade? Até poderia ser, se tivesse relacionado a uma ordem legal de missão, onde a pessoa descumpra a ordem ou até mesmo traia o seu companheiro, traia o seu superior, traia a sua composição, traia a sua corporação. Cuidado para não confundir com traição, com cobardia, que são coisas totalmente diferentes. Agora, cuidado, ó, volta para cá, volta para cá. Nessa situação, professor, se agiu contra a ordem de superior, eu estou diante de quê? Nessa situação, os soldados praticam um crime de motim. A gente tem a prática do crime de motim. Gabarito aqui, ó, letra A, beleza? Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la, beleza? Tranquilaço, de boaça, cuidado em relação a isso, porque as bancas costumam confundir. Olha a é aquela que você não marcaria de jeito nenhum. Estavam corretos ao negar-se a cumprir a ordem da sargento Louise, pois a ordem é ilegal por violar o direito constitucional de ir e vir. Essa aqui tu não marcava, mas é de jeito nenhum, né? A oitava questão aí, bem simples, bem fácil, gabarito letra A. Beleza? Show, tranquilaço, bora pra cima, bora pra cima. Questãozinha de número 9, beleza? Olha a 9. Com base no Código Penal Militar, é correto afirmar que, olha isso, ó, é correto afirmar que, vamos para cima. O princípio da insignificância aplica-se, cuidado, ó, o princípio da insignificância aplica-se aos crimes militares de posse de entorpecentes, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na jurisprudência do STF. Pessoal, quero que vocês guardem uma coisa, tá? Dentro do CPM, anote aí, ó, isso que eu vou colocar para vocês agora. Vou apagar aqui o concurso de agentes, ó. E eu quero que você anote uma informação agora, pois é uma informação importante. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se liga. Olha isso, ó. Atenção. Quando a gente fala em relação à posse, olha isso, olha a observação. Posse de entorpecentes. Olha isso. Posse de entorpecentes. A posse de entorpecentes, posse de drogas, tá? Vamos colocar aqui em situação em local castrense. Vamos melhorar essa situação aqui. Em local sujeito à administração militar. Militar. Professor, eu posso dizer que o indivíduo, né, que de certa forma ele teve, né, sei lá, uma revista de rotina e dentro da sua bolsa, saindo do quartel, foi encontrado uma trouxinha de maconha. Essa trouxinha, professor, era uma trouxinha só de 1 grama. Isso importa pra gente? A quantidade, se era 1 grama, se era 2 gramas, se era 10 gramas, se era 20 gramas, se era 2 quilos, 3 quilos, isso importa? Claro que não. Por quê? Porque nós temos que dar exemplo. Então, esta situação aqui, ó, não cabe o princípio da insignificância. Não cabe o princípio da insignificância. Beleza? Então, muito cuidado com essa situação. Olha isso, ó. Não cabe o princípio da insignificância. Suave, portanto, aqui, ó, a nossa letra A, obviamente, está o quê? Errada. Beleza? Letra A, errada. Olha a B. A diferença entre motim e revolta é que no motim os agentes estão armados. No motim, claro que não. Os agentes estão armados onde? Na revolta. Na revolta, não no motim. É outra que não dava para você errar de jeito nenhum. Beleza? Tranquilaço? Olha a C.
O crime de conspiração, ocorre quando os militares ajustam, olha isso, ó, para a prática de motim ou de revolta. Depois que tu pegou o bizu nas questões passadas, essa daqui fica uma água para você resolver, né? Fica brincadeira de criança, né? Fica brincadeira de criança essa daqui, né? Gabarito da nona aí, letra C. A banca pediu o item correto, tá? Presta atenção. Olha a letra D, uso indevido de uniforme, quando praticado por militar, configura transgressão disciplinar. E quando praticado por civil, é crime, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que também é crime e é considerado crime militar. Olha, o crime de desrespeito a superior pode ocorrer na forma dolosa ou culposa. Aqui a gente tem aquele crime acontecendo somente de forma dolosa. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, para não perder questão em prova. Nona questão, gabarito letra C. Olha a 10. Acerca dos crimes contra a autoridade ou contra a disciplina, olha isso, ó, acerca dos crimes contra a autoridade ou contra a disciplina militar, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição do crime de omissão de lealdade. Professor, o que seria esse crime de omissão de lealdade? Presta atenção. Primeiro, tu já pega o bizu no verbo, tá? Já pega o bizu do verbo. Deixar aí. Vamos lá. O pessoal perguntou aí sobre o crime de insubmissão, salvo engano, porque eu tô um pouquinho ruim de vista. Pera aí. Isso. Pessoal, insubmissão é aquela situação onde ficou muito discutido lá dentro da teoria topográfica. Professor, que diabo é teoria topográfica? Aquela que trabalhou a situação da insubmissão, que veio para tentar corrigir a situação da insubmissão. É tipo assim, ó. O crime de submissão pode ser aquele indivíduo que, de certa forma, ele ia adentrar no serviço militar, tá? E por algum motivo deu a doida nele, ele resolveu fugir, ou seja, ele não incorporou no serviço militar. Ou seja, ele é considerado ali naquele momento um civil, concorda comigo? Se ele nem incorporou, ele não é militar. Ele é considerado o quê? Civil. A partir do momento que ele se apresentar ou for capturado, ele é considerado um insubmisso, beleza? Eu deveria incorporar na corporação, por algum motivo eu fugi, não incorporei, tá? A partir do momento que eu me reapresentar ou for capturado, eu sou considerado um insubmisso. Show? Tranquilo? Vamos lá. Olha a 10. Omissão de lealdade é aquela situação onde eu tenho, né, nos termos do artigo 51, um militar que deixa, olha isso, ó, que deixa de levar, presta atenção, ao conhecimento do seu superior o motim ou revolta cuja preparação teve algum tipo de notícia, ou ele estando presente, de alguma forma ele não cesse aquilo dali. Vou colocar no quadro para não ficar essa cagada aqui, né? Vamos lá. Quando eu falo em relação aos termos da situação de omissão de lealdade, é só tu lembrar. Eu tenho que ser leal à minha corporação, à minha composição, eu tenho que ser leal aos meus companheiros. Então preste atenção, ó. É quando eu deixar... Aí a banca vai falar, né? Deixar o militar ou assemelhado. A gente sabe que a figura do assemelhado era aqueles ministérios da Marinha, Aeronáutica, tá? Que a gente não tem mais, né? Mas está no texto de lei, então aceita caso a banca traga, né? Militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do seu superior, de levar ao conhecimento do superior. Professor, é quando a pessoa levar, não levar, né? Deixar de levar o conhecimento do seu superior um motim ou uma revolta. Que eu tive ali uma notícia prévia, vou até colocar aqui o termo. Que eu tive aqui, de certa forma, uma notícia prévia. Professor, como assim? Eu sabia que ia acontecer. Me avisaram que ia acontecer. Eu sei da informação e eu não passo para os meus superiores. Eu sei da informação, teve uma notícia prévia e mesmo assim eu não passo para os meus superiores. Isso é o quê, professor? Omissão de lealdade. Então, cuidado com essas informações. Olha aí, ó. Olha o que a 10 traz. A banca perguntou sobre a omissão de lealdade. Vamos ver. Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida de superior. Isso é o quê? Motim. Motim.
Reunirem-se em 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar, não temos crime de omissão de lealdade. Olha aí, a depender da situação, pessoal, pode ser considerado o quê? Revolta. Cuidado, tá? Vamos lá. C. Deixar o militar ou assemelhado de levar o quê? Ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve, aquilo que eu falei, notícia. Ou seja, a preparação teve uma notícia prévia, ó, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Isso daqui é exatamente a situação de omissão de lealdade, tá? A chamada omissão de lealdade militar. Professor, onde é que eu encontro isso? Artigo 151. Artigo 151. O 152 é conspiração, não esqueça disso. Beleza? Tranquilo? E o item D também é critério de motim, situação de motim. Beleza? Cuidado com isso. 10ª questão, gabarito letra C. Olha a 11ª, aquela que quando cai na sua prova você não pode errar de jeito nenhum, pelo amor de Deus, aquela que vem para cutucar você. Professor, o que é essa questão que vem para cutucar? É aquela que vem para saber se tu tá vivo só na tua prova, se tu tá ali só existindo, né? Só para saber se tu tá vivo. Olha como é fácil essa daqui. Presta atenção. Suponha que determinado grupo de policiais militares se reuniram armados, agiram contra a ordem expressa recebida de superior. Professor, o que seria a revolta? A revolta, pessoal, é o crime de motim, só que diferente. A revolta é o crime de motim armado. A revolta são aquelas situações do motim, só que armados. Então, essa daqui, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem como gabarito a nossa letra E. Se a gente tem aquelas situações do motim, mas os indivíduos estando armados, a gente vai ter a situação de revolta, beleza? Tranquilo? Cuidado com isso. Professor, onde é que eu encontro isso? A situação da revolta? Revolta. Você vai encontrar no artigo 149, ó. O mesmo artigo do motim, só que no seu parágrafo único. Beleza? 11ª, gabarito, letra E. A 12, mesma situação, é aquela que vem para você não zerar a sua prova. Olha isso, olha a 12. De acordo com o Código Penal Militar, artigo 149, inciso 1, reunirem-se militares agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la, é o meu crime de motim. Professor, por que o senhor trouxe esses crimes de revolta, motim, conspiração? Porque eu já estou cansado de resolver essas questões aqui. Pois é, só que se você for reparar, cai pra caramba em prova. E tu acha mesmo que a banca não vai cobrar? Cobra. Então, muito cuidado com isso daqui. Motim, revolta, deserção, são situações da parte especial que tu tem que estar bisurado, porque quando a banca vem cobrando, ela costuma trocar. E eu tô te mostrando aqui que cai pra caramba, beleza? Cai muito. Então, pelo amor de Deus, não me perca uma questão dessa daqui, não. Professor, eu errei essa questão, pois guarde segredo. Não me conte, pelo amor de Deus, tá? Olha a questãozinha de número 13. Olha a questão de número 13. Considerando as disposições legais sobre o erro, olha isso, ó. Considerando as disposições legais sobre o erro na parte geral do Código Penal Militar. Vamos lá, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. Pessoal, aqui não tem segredo, tá? As situações voltadas para o erro, para os erros, né? Erro sobre a pessoa, certo? Erro sobre o objeto, essas situações aí, elas necessitam de uma leitura, de uma decoreba. Professor, como assim decoreba? É aquilo que tu vai ler várias e várias vezes, porque quando a banca cobra, ela cobra dessa forma aqui. Ela costuma trabalhar a definição do erro e ela vai tentar trocar essas informações, ela vai tentar trocar essas definições. Você que está assistindo essa aula aqui, sabe que tem que fazer a leitura. Se não fizer a leitura, não vai adiantar. Tem que saber, professor? Tem que saber. Pelo amor de Deus, não me erre situações desse tipo, não. Principalmente quando a banca vem cobrando uma coisa copiada e colada, tá? Pelo amor de Deus. Bora lá, vamos ver aqui. A banca pediu o item correto, né? Vamos ver aí. Se o agente movido pelo erro atinge bem jurídico diverso do visado, a pena será agravada em razão de condições e qualidades da vítima. Claro que não. A gente tem a situação voltada, né? Obviamente, para a agravação,
mas a gente pode ter, né, para atenuação, mas a gente sabe que foi movido pelo erro. Eu atingi um bem jurídico diverso daquele que eu estava pretendendo. Olha o B. O erro de fato plenamente excusável, embora resulte em situação de fato que torna a ação legítima, não isenta o agente de pena. Não isenta? Isenta sim, tá? Olha o item C, aquilo que eu falei, né? Velha decoreba, né? O velho copia e cola aqui. Se o erro é provocado por terceiro, este responderá pelo crime desde que tenha agido com dolo. Não, tá? A gente não tem essa situação aí do desde que esteja, desde que tenha, né, agido por dolo. Vai ter que responder, a gente vai responder a depender da situação. D. Quando o agente, por erro de percepção, olha isso, ó, tô falando da percepção, atinge uma pessoa em vez de outra, será beneficiado pela circunstância de atenuação de pena. Não, tá? Aqui é o famoso erro sobre a pessoa, a gente não tem essa figura deste benefício. Olha, o erro de direito não incide sobre o fato que o agente supõe lícito. Aqui, pessoal, é aquela situação em que o agente achava que era legal, mas não era, né? Mas decorre de quê, ó? Da ignorância ou erro excusável, é o erro de interpretação da lei. Professor, o que é isso? É o tal erro de direito, gabarito, letra E. Tô vendo aí que muita gente colocou, né? Muita gente colocou aí, acertou erro de direito, falsa percepção da realidade, exatamente, né? Letra E, isso, show. Quando a banca traz esses copia e cola, pessoal, quando o pessoal traz, a banca traz esses copia e cola, não dá para errar não, né? É aquilo que a gente sabe que tem que fazer a leitura, beleza? Exatamente, né? Erro de direito, falsa percepção da lei. Isso aí, a falsa percepção, a ignorância, o erro excusável em relação à interpretação, beleza? Bora lá para a questãozinha de número 14. Olha a questão de número 14. Maria, olha isso, ó. Maria é militar de carreira e recebeu ordem para guardar determinado local. O que ela é? Ela é militar de carreira e ela recebeu uma ordem. Para quê, professor? Para guardar um determinado lugar, um determinado local. Por quem? Pelo seu superior imediato. Este, ou seja, o superior, lhe informou que um veículo de transporte logo chegaria para remover os bens depositados no local, que seriam transferidos para o depósito oficial. Os fatos, no entanto, não se revelaram verazes, ou seja, verdadeiros, né? E seu superior foi acusado de cometer ilícito criminal, arrastando também, ó, os seus subordinados para o processo instaurado. O professor é sério que responde também sim. Uma composição, você tem que saber quem é a sua composição, você tem que saber quem são os seus companheiros. Por quê? Porque se um faz merda, cai todo mundo. Então, muito cuidado com isso. Professor, o que seria essa situação aqui, pessoal? Aqui eu tenho que guardar duas informações importantíssimas, como, por exemplo, aquela situação de que não vai ser culpado quem comete o crime por... Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Não é culpado quem comete o delito, quem comete o crime por coação irresistível. Por coação irresistível. E no caso da Maria aí, né? Por obediência. Obediência hierárquica. Ela estava obedecendo uma ordem. Parecia legal, mas não era. Agora, a obediência hierárquica, né? Se a gente tem a situação voltada para a obediência hierárquica, vai responder aquela pessoa que pratica o ato manifestamente criminoso. Se ela souber que o ato é criminoso e mesmo assim pratica, vai responder também, beleza? Tranquilo? A gente tem aqui a situação voltada para a obediência hierárquica. Item C é o gabarito da nossa questãozinha de número 14, né? Estrita obediência à ordem. Estrita obediência à ordem. A gente tem aqui a letra C como gabarito da questão, por ser a tal da obediência hierárquica. E para finalizar, a gente tem a nossa questãozinha de número 15. Olha aí, ó. Imagine que Caio, policial militar em serviço, valendo-se, presta atenção, ó. Imagine que Caio, policial militar em serviço, professor, tô falando de quem? Tô falando de um PM, ou seja, um militar estadual. Professor, é interessante que eu faça essas situações aí, que eu faça essas diferenciações? Claro que é interessante. Por quê? Porque quando a banca traz, quando a banca cobra,
né, essas situações, ela pode querer que você saiba também o teor do artigo 9. Sei lá, militar da ativa praticando a conduta contra o militar da ativa, militar da ativa praticando a conduta contra o militar da inatividade ou contra um civil. Vai que a banca tente, né? Que você saiba, queira que você saiba alguma dessa situação, você tem que estar ciente também. Bora lá, bora ver. Vamos ver as situações aqui. Presta atenção, ó. Imagine que Caio, policial militar, em serviço, valendo-se de uma arma que porta ilegalmente, presta atenção, ele estava portando uma arma ilegal. Vamos ver. Efetue disparos contra o seu desafeto Jeremias, com a intenção de matá-lo. Preste atenção que ele tinha dolo, ele tinha intenção de matar. No entanto, após errar os 2 primeiros tiros, Caio percebe a insensatez dos seus atos, razão pela qual guarda a sua arma, que ainda possuía outras munições, e foge do local. Professor, o que é isso daqui? É só você pensar. Teve a consumação do crime, ele queria o quê? Matar. A intenção era o quê? Matar. Mas ele conseguiu? Não. Ele errou os 2 primeiros disparos. E antes de consumar o ilícito, ele parou aquele fato. Ele teve aquele clique. Tipo assim, poxa, não é para mim estar fazendo isso que eu estou fazendo é errado. Eu vou desistir das minhas ações aqui. Preste atenção. Aqui a gente vai ter uma situação referente à tal da desistência voluntária, porque ele não consumou o ilícito mesmo podendo consumar, né? Ele iniciou, mas não praticou todos os meios, não usou de todos os meios, né, para consumar o ilícito. Desistência voluntária. Olha isso. Caio responderá por tentativa de homicídio, uma vez que iniciada a execução, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Não. Se eu estou falando em circunstâncias alheias à vontade, aqui a banca está querendo dizer que é a tal da tentativa. Não pode ser tentativa de homicídio. Item B, Caio não responderá por tentativa de homicídio, pois restou caracterizada a hipótese de arrependimento posterior. Claro que não. Item C, como impediu que o resultado se produzisse, Caio não responderá por tentativa de homicídio, mas tão somente pelos atos já praticados. Vamos lá. Como impediu que o resultado se produzisse, Caio não responderá por tentativa de homicídio, mas tão somente pelos atos já praticados. Claro que não, pessoal. Não quer dizer que o Caio não responda, por exemplo, pelo porte ilegal de arma de fogo. Ele não estava portando ilegalmente a arma. Então tá errado também, tá? Não quer dizer que seja pelos atos somente praticados. Ele não evitou que o resultado se produzisse, não. Ele queria, ele só teve aquele clique. Tipo assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui é errado. Então, eu quero parar por aqui. Então, cuidado, tá? Entender? Em razão, presta atenção, ó. Em razão da desistência voluntária, Caio não responderá por tentativa de homicídio, mas tão somente pelos atos já praticados. Olha isso, ó. Em razão da desistência voluntária. Gabarito aí, ó. Letra D. Olha, como se trata de hipótese de erro de execução, Caio responderá pela tentativa de homicídio. Não, tá? A gente não tem a situação voltada para o erro de execução. Então, muito cuidado com essas situações, tá? 15ª questão, gabarito, letra D. Suave, pessoal, tranquilo. Pessoal, tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão aqui, simplificar ao máximo o direito penal militar para vocês. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado vocês, tá? Teve alguma dúvida que não deu pra gente tirar agora? Fala comigo no Instagram, tá? Fala comigo no Instagram. Lá no Instagram também tem o meu WhatsApp, certo? Se você quiser falar lá, é até mais fácil para me visualizar, beleza? Segue lá, @professor Gabriel Santos. Acompanha as dicas, tá? Acompanha as postagens voltadas para as aulas. Amanhã a gente tem outra correção, é amanhã já, né? Amanhã a gente já tem outra correção, tá? De outro simulado temático, também aqui ao vivo, às 19 horas, de segurança pública, tá? E eu conto também com a presença de todos vocês. Beleza? Show, valeu. E Decan, né? Valeu, manda um salve aí. Decan, né? Sempre acompanhando as lives, beleza? Você é o cara, valeu, meu irmão, tamo junto, tranquilaço. Bora pra cima, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não para nunca, concurso público é fila, tá? É só você não sair da fila que uma hora chega a sua vez. Professor, é muita informação, não consigo aprender não. Consegue, porque se eu conseguir, você também consegue. Que Deus abençoe a sua vida, até a próxima, valeu e tchau, tchau.